É muita informação. Quem aguenta? Sara, tem que entrar. É melhor pesquisar, né? Entrou. Você encosta a porta. Olá, Boa noite. boa noite, querido. Bem-vinda. Bem-vinda, Sara. Gratidão, gratidão. Bem-vindos Hum, aí, quem está chegando. hum. Marília, Baltazar, Luísa, está fazendo a Já vi o formação Thiago também. conosco. Vão chegando Hum. aí para a gente bater um papo bem gostoso com Sara. Hum. E aí, Que Sara, fala delícia um esse pouquinho como foi seu sotaque dia aí hoje. Você baiano. está em Alto Paraíso? No momento, nesse instante, eu estou em Manaus, mas eu moro em Manaus. Alto Paraíso. Estou em Manaus. Maravilha. É. Então, vamos Acho que começar, antes né? O eu. pessoal vai chegando aí, vai entrando Uhum. devagarzinho. Hum. Eu queria. Então, Diga. Acho que eu queria eu ia começar com uma falar um pouquinho. oração. Como é que está se sentindo? É. Estou sentindo de começar com uma oração, chamar nossos guias e Maravilha. pa- pedir licença. Estou sentindo já até um arrepio, assim, com uma presença tão forte dessas pessoas lindas, desses guias lindos. E com a certeza que a gente está plantando uma semente com um conjunto muito bonito, assim. E eu me sinto muito, muito honrada por estar nessa formação e que ela esteja aí a serviço dessa grande transição planetária que a gente se encontra, e agradeço todos os nossos guias, nossos mestres, os nossos mentores espirituais. Muito feliz. Que bom, muito grato. A Hum. gente vai estar apresentando Sara, né, para vocês. Bem-vindos, bem-vindas quem está chegando aí para esse bate-papo. Falar um pouquinho da formação Corpo Tantra, que a Chamatrina está produzindo, com muito empenho, com muita coragem, nesse período de pandemia. Hum. E a gente já está indo para o terceiro módulo, né? Então, tem sido uma experiência muito boa, muito oportuna, entrar em Hum. contato com a medicina de cada um, né, dos focalizadores, cada um trazendo a sua força, o seu talento, a sua especialidade dentro do corpo, dentro da sexualidade, para somar a esse time, né? Hum. E eu estou me sentindo muito feliz, né, em estar junto com a equipe da Chamatrina, Pablo, Marília, Milene, Baltazar e tantos outros, engajando esse movimento, né, para trazer para as pessoas uma consciência a respeito do corpo que o nosso espírito habita e Uhum. dessa pulsão vital, né, que nós temos e precisamos nos empoderar dela para a gente atravessar, inclusive, os desafios, né, que estão chegando para cada um, para cada uma. Então, é um prazer estar recebendo você aqui para fortalecer esse rezo, né, esse canto dessa medicina ancestral que é do Tantra e dessa força original da sexualidade, né, que está em todos nós e faz a vida acontecer a todo instante. Hum.
Então, Sara, muito, muito, muito bem-vinda, né? Então, Gratidão você, imensa. eu quero te Também tô. convidar para Tava bem você contar um ansiosa. pouquinho da sua trajetória, dos seus caminhos e escolhas, né, para chegar até aqui, os Hum. desafios que você atravessou, como foi o seu processo de autocura, dos seus traumas, das suas doenças, das suas questões. Fala um pouquinho com as pessoas. Tô ainda no processo, né, de curar. Né? Acho que é sempre um processo. Mas eu fui uma pessoa que eu sempre gostei muito do corpo. Tenho um fascínio por essa área, né? Tanto que eu sou fisioterapeuta de formação e bailarina. Então, eu trabalhei com dança contemporânea por aí mais de 15 anos. Quando eu ia muito para Salvador, eu ia muito em festival de contato e improvisação. Foi assim que eu conheci Salvador. E esse fascínio mesmo pelo corpo, e eu tive a sorte e a honra de nascer numa família espiritualizada, que tinha conhecimento, né, de várias linhas e uma espiritualidade sem rótulos, né, sem, sem nomes, né, muito conectada com a grande fraternidade branca. E comecei minha jornada espiritual muito nova, sou médium, assim, aquele tipo de médium forte, eu diria, com um trabalho bem definido. E fui para fisioterapia por paixão, de tratar e de cuidar e por amor, mas como já tinha essa bagagem familiar muito grande de consciência, eu já tinha uma sensação que a faculdade da área de saúde não ia me dar uma ementa que eu ficaria feliz, porque quem fez a área de saúde, ou quem conhece a área de saúde, né, sabe que a gente não estuda saúde, a gente estuda doença. Né, e o que mais me interessa de estar muito feliz nesse curso é que é um curso que vai ensinar para as pessoas saúde, né? Já tem esse pensamento. E eu entrei na área de saúde, aí fui fazer acupuntura logo depois da fisioterapia, fiz pós em dor crônica, então sou especialista em dor crônica, e sempre não era o suficiente, né? Nunca é o suficiente. Você vai estudando dentro da linhagem medicina clássica e você vê que vários pacientes não melhoram e você fica lá com aquele X da questão, né? E aí, o que eu faço com ele? E com a espiritualidade muito aberta, foi abrindo vários cursos. Daí eu fui fazendo uma formação grande dentro de várias linhas, tanto xamânicas, tanto de medicina quântica, quanto, né, até mesmo dentro da área da fisioterapia clássica, eu trabalho com cadeias musculares, que já é uma visão mais integrada do corpo. E eu trabalho, desde que eu formei, o meu logo já era corpo, mente e saúde. Né? Hoje em dia ele é corpo, mente, saúde e espiritualidade, né? Que eu consegui abarcar o campo espiritual junto. E justamente o meu portal principal de abertura para a espiritualidade, de forma mais forte mesmo, né? Que a gente fala, quando você realmente entra dentro assim de cabeça. Normalmente é por uma medicina sagrada, né? Eu sei que sua casa é uma casa de medicina sagrada, né? Eu reverencio muito, né, a rainha de todas as plantas ayahuasca. E o que aconteceu comigo é que eu sempre percebi que na minha sexualidade pessoal eu entrava no que, né, a gente chama de força. Ou eu entrava num campo de visão além de mim mesmo. E eu fiquei muito intrigada com isso e não achava resposta, ninguém se falava sobre isso, era um tema que, né, só para iniciados. E a maioria das escolas de Tantra, a grande maioria das escolas de Tantra, ela tem uma visão heteronormativa. E eu, né, tive a honra de nascer no corpo de mulher que gosta de mulher. E daí eu achei, dentro das linhas das escolas de Tantra, uma escola de Tantra xamânica, que é o ISTA, que é uma escola internacional de artes templárias, e eu já sou assistente deles há 3 anos. E venho trabalhando, incluindo todas essas práticas numa prática terapeuta de aí 20 anos trabalhando com terapia, né? Então, né, dentre tudo que eu abarco, né, toda essa visão espiritual, toda essa visão da medicina sagrada, toda essa visão da doença como caminho, como percurso,
tanto do meu lado individual, de compreender que as minhas doenças foram que me trouxeram para o despertar da minha consciência, como ver coletivamente, né? E a gente está num momento muito propício para se falar disso, né? Porque a gente está recebendo... Eu sempre digo que é a bênção, porque eu acho que tudo é uma bênção, né? A bênção da doença, né? A doença é um caminho para o despertar coletivo, e a gente está recebendo um despertar coletivo forte, né? Não é à toa que você recebeu esse chamado tão bonito de abrir esse curso, né? De colocar essa semente e olhar para essa transição planetária tão importante que é rever a sexualidade. Eu, assim, escutando, né, a sua fala, eu fico muito feliz com esse nível de autenticidade, né? Um ser humano que ele sustenta uma declaração de que ele é um espírito que habita um corpo. Isso é um avanço, né? E eu considero, assim, junto com a sua fala, que isso é um fato, né? A gente precisa incluir a espiritualidade no cotidiano, porque a vida aí sim, ela se torna ordinariamente sagrada, né? Cotidianamente sagrada. E sinto ainda mais que a emergência desse reconhecimento de que esse espírito ele realmente habita um corpo por um propósito é que traz essa possibilidade de uma vida saudável, né? De uma vida coerente com aquilo que é mais profundo dentro de cada um, né? E aí puxando para o tema, né, que você vai estar trazendo na sua abordagem do módulo, que você vai estar facilitando. Como é que você observa essa integração, né, entre o corpo, a mente e o espírito? Fala um pouquinho para a gente. Você conseguiu me ouvir? Eu consegui que você começou a falar do módulo. Aí puxando para o tema do módulo, como é que você vive e como terapeuta e no seu próprio corpo essa possibilidade de uma saúde integral na medida em que a gente, enquanto ser humano, reconhece que habitamos um corpo, somos um espírito, temos uma mente e temos um corpo de emoções, um corpo emocional. Como é que essa integração, essa consciência desses corpos integrados, né, promove essa saúde? Ou promove a dissociação, caso não estejam integrados, e a doença? Fala um pouquinho para gente. Eu fiquei muito feliz, né, de dar patologia. Eu acho que sempre foi um sonho meu dar patologia, né? Porque você dá patologia pensando na saúde, pensando na integridade, já é uma honra muito grande. Eu lembro a primeira vez na faculdade que eu abri o meu livro de patologia e estava escrito: não existe doença, existem pessoas doentes, né? E daí eu sempre gostei muito de ler e eu acabei estudando bastante antropologia da doença. E é muito interessante pensar como, né, a gente perdeu essa relação de outras civilizações, né? E a gente se fechou tanto na nossa civilização que a gente acredita que o único ponto de vista dela é real. E as pessoas ainda ficam surpreendidas quando alguém vai num xamã no meio do Peru, e daí a pessoa tem câncer, daí conversa com o espírito e o câncer desaparece. Para o meu conceito, né, que já estou acostumado com esse tipo de caso, eu acho super normal. Mas as pessoas, elas ainda não compreenderam que a doença ela está muito relacionada com vários corpos. E a gente não tem só o corpo físico, a gente tem o corpo emocional, a gente tem, né, vários outros corpos. E as nossas doenças elas estão muito relacionadas com a nossa ancestralidade, com as nossas crenças, com os nossos pensamentos, com os nossos traumas, né? E no momento que você consegue alinhavar isso tudo, que é praticamente impossível, eu falo, gente, nem tenta alinhavar isso tudo. Confia no amor, que o amor te guia para a cura, né? Se existe uma única coisa que cura todas as doenças do universo, é o amor. Né? E a gente fica catalogando, né? E a gente tem uma mania muito grande de catalogar doença. Hoje em dia é uma vergonha, assim. Cada dia aparece uma doença nova e de repente aparece um monte de gente doença com essa doença. Eu falo, Muitos na minha remédios época de para curar essa infância. doença.
Muitos remédios para curar essa doença. E o pensamento ocidental, ele é assim, tipo, você tem uma doença, aí você tem um remédio, aí você toma o remédio e você apaga o sintoma da doença e fica fingindo que você melhorou. Né? Raramente uma medicina ocidental dá conta de uma dor crônica. E assim, sem querer falar mal também da medicina ocidental, porque eu nunca vi um xamã que costura dedo. Realmente, se você cortar o seu dedo, decepar, vai num médico, entendeu? Se você está num linfoma estágio 4, entendeu? Vai para o médico, né? Entenda que a medicina ocidental ela tem seu lugar, ela é importante. Mas a maioria das dores crônicas, que é o que acomete a maioria das pessoas, e daí também de todas as disfunções sexuais e de todos os traumas sexuais que a gente tem, né, a grande maioria ela só vai ser resolvida dentro do que a gente chama do escopo da medicina alternativa. E a medicina alternativa, ela tem milhões de técnicas, né, e é muito importante ter um norte. Dentro do meu trabalho, eu trabalho muito nesse norte do amor. Né? Então eu tenho os meus guias, eles me ajudam, eles trabalham junto comigo, eu tenho uma equipe grande que me acompanha, tenho os guias da pessoa, junto com todo esse trabalho espiritual, eu tenho toda a parte física, fisioterápica mesmo, de alinhamento de vértebra, porque não adianta você trabalhar só em cima e não trabalhar embaixo. Né, eu falo, né, em caso de ayahuasqueiro, eu falo, não adianta você ficar só tomando ayahuasca e não fazer, né, não fazer a tarefa, não olhar por que a ayahuasca está te mostrando, né? Você tem que fazer os dois sempre, né? Ou qualquer outra, né, vertente xamânica, que tem trocentas no mundo. Graças a Deus, né? Variedade de corrente xamânica a gente tem muita. Corrente astral está cheia. E dentro da prática mesmo da medicina ocidental e até mesmo da medicina chinesa e de medicina ayurvédica, você tem toda a parte física mesmo, de alimentação, e daí dentro da sexualidade de autotoque, bom, estou fugindo um pouco do tema, vou voltar para falar de doença. Então, no meu ponto de vista, eu entendo que a doença é um caminho, né? Um caminho para o seu despertar, tanto individual quanto coletivo. Então, se você, né, teve um trauma de infância, se você tem culpa, vergonha e medo em relação à sua sexualidade, se você tem dificuldade orgásmica, isso tudo é como se fosse uma mensagem da tua alma para você descobrir, né, quais nutrientes estão te faltando no amor para você conseguir curar. Então, a grande maioria, eu diria assim, 99,9% das doenças são recados da sua alma para te dar um caminho para o despertar espiritual. Não é 100% por quê? Eu te dou um exemplo claro. Um dos meus grandes mestres da vida, que é o Shri Ramana, ele teve uma doença que não era para o despertar espiritual dele, né? Ele teve um câncer já desperto, porque ele, né, fez essa opção de carregar coisas e de trazer esse câncer, né? Então não significa que toda doença é para você despertar, tem gente desperta que também adoece. Mas na sua grande maioria dos escopos, para mim, a doença é uma forma de despertar mesmo. E eu vejo isso na minha história individual. Você perguntou da minha história individual. Em relação à minha sexualidade, quando eu fui trabalhar com isso, eu achava que eu não tinha problema nenhum, porque eu não tinha problema de orgasmo, eu super livre sexualmente, já tinha namorado homem, mulher, trans, quanto é coisa. E daí, quando eu fui fazer um retiro, eu realmente percebi o quanto que você pode ir além, que não era uma doença, era realmente assim, quando você olha para isso integrado, quando você vê corpo, mente e espírito dentro da sexualidade, você tem uma oportunidade de trazer o plano divino na Terra dentro da sua sexualidade de uma forma que não é uma questão da não doença, é uma questão que toda a sua vida se transforma num vetor para o sagrado. E isso, para mim, é uma pessoa realmente saudável, assim, que ela conseguiu alinhar, integrar todas essas coisas, né? E o chakra básico é realmente a âncora, né? Eu falo, quando você tem uma pessoa espiritualmente desperta que não despertou o chakra básico, ela é uma arvorinha pequenininha, toda linda, fofinha. Quando você pega um tantrika, ele tipo, é uma árvore mesmo, tipo, que trouxe essa raiz. E a gente está precisando, né? Então venham ser grandes árvores aí para sustentar esse campo.
Maravilha. E a gente está vivendo tantos desafios a nível de corpo, né? Nesse momento em que fomos obrigados a parar e ficarmos com o nosso corpo e ter um nível de escuta mais profundo a respeito dessa, dessa estrutura, né? Que a gente habita, tanto os Uhum. órgãos, músculos, articulações, ossos. Como é que a gente, nesse período, né, de pandemia, lidando diretamente assim com o limiar do morrer, a morte ela está muito presente no cotidiano hoje das pessoas, é algo tão ocidentalmente negado, né? Como é que você Uhum. observa a oportunidade que esse momento traz para a gente amadurecer enquanto espécie e dar conta realmente de que a gente tem um corpo e precisa cuidar dele na sua integridade, né? Então, aqui em casa, por Uhum. exemplo, a gente mudou radicalmente a alimentação. A gente já vinha no processo de conscientização sobre consumo consciente, não comer agrotóxicos e tudo mais. E assim que a pandemia entrou, houve esse movimento, né, da nossa comuna, e a gente resolveu assumir essa necessidade básica do ser humano de ter condição e direito de não comer comida envenenada, né? Então a gente hoje só come orgânicos aqui. Que E bênção. é como você consegue observar, assim, como profissional da área de saúde, como terapeuta, a oportunidade que esse momento nos traz, né, para cuidar desse corpo na integridade dele. Sim, sim. É. É interessante que individualmente é importante a gente cuidar do nosso corpo e como a gente é um microcosmos para o planeta, né? A gente é um fractal do planeta. O planeta está dizendo para a gente, cuida do seu corpo. E no momento que você entender que o seu corpo é um corpo divino, você talvez compreenda que o planeta Terra, que é o mesmo que o seu corpo, porque o seu corpo é uma cartografia da Terra, né? Você tem os ossos que são correlacionados com os minerais, você tem os rios dentro de você, que são as correntes sanguíneas. Quando você começa a cuidar de você e ter amor por você, é óbvio que você vai cair de amor pelo planeta, né? É um pré-requisito, né? Quando você entende o micro para o macro, né? E eu vi muito clara essa necessidade de amor próprio, né? É o recado desse vírus muito claramente. Dê conta de você mesmo, das suas próprias questões, olhe para suas sombras, entenda o micro, né? E dê um tempo para o macro se recuperar, né? O planeta está em recuperação, né? Dê um tempo para esse planeta Terra se recuperar. Né? É interessante pensar isso porque eu vou dar anatomia também, né? Que é outra matéria que eu amo de paixão, assim, né? E eu vou dar uma anatomia muito vinculada com o corpo sagrado e esse entendimento. Eu vou pincelar um pouco do que é a anatomia do sutil, geometria do sagrado dentro da anatomia, porque é a parte mais gostosa para mim, né? Aquela parte que dá água na boca de ver. E realmente você conseguir olhar para a anatomia como uma cartografia mesmo do planeta, uma cartografia para o divino, né? Os caminhos vão se abrindo muito, né? Quando você abre para esse olhar, né? É igual a medicina mesmo. Você começa a tomar os caminhos, vai tudo abrir. É uma beleza. E você vai trazer alguma vivência? É possível fazer vivência a partir de uma experiência no Zoom para você, Sara? Ah, Com o eu vou grupo? fazer vivência com certeza. Com certeza. Principalmente porque todo mundo tem doença, né? Pensando na patologia, todo mundo tem doença. Né? Então eu vou fazer várias dinâmicas em relação a isso e em relação, né, ao que eles têm de vivência com a própria sexualidade, né? Porque não dá para entender a doença no outro. Você só entende o outro a partir de si mesmo, né? E assim, o terapeuta, ele só cura o outro porque ele também é ferido, né? Todo terapeuta, ele tem uma ferida básica, né? Então olhar para isso é muito importante, né? Então a gente vai começar bem por aí. O que eu estou pensando em fazer mesmo é dar a parte teórica mais cabeçuda no vídeo para os meninos e nas 2 horas que a gente tiver realmente conseguir
pôr para pensar, né? Porque na hora que você está com o paciente na sua frente, uma coisa é você, assim, você vai estar com um profissional que tem, eu tenho o quê? 20 anos que eu sou terapeuta, né? É uma oportunidade única. Então, assim, o meu olhar de diagnóstico é papum, é uma flecha. Então, isso demora um tempo para você adquirir. Ai, linda. Minha melhor amiga entrou e falou, Sara, sua linda, me desconcentrei. Tenho muita saudade que a gente fica nessa época, né, gente? Quero abraçar, assim, essa pessoa muito. Mas essa visão de diagnóstico, o diagnóstico é uma coisa muito difícil, né? Em patologia você aprende para você ter um diagnóstico e também para você ter uma noção, né? Porque vai chegar uma pessoa com uma disfunção eréctil, ou com trauma, ou com, né, alguma questão, e se você não sabe nem por onde passa, fica difícil, né? E você ter uma profissional que tem 20 anos de diagnóstico é uma oportunidade única. Então, eu não posso gastar o meu Zoom em ficar falando, não, gente, porque os terapeutas de Alexandria, eles tinham uma visão do terapeuta como aquele que despertava. E daí a medicina ocidental tem uma visão linear, e a medicina chinesa tem uma visão... Isso é blá, blá, blá. Isso você consegue no livro. Claro que eu vou dar isso em vídeo de uma forma muito mais interativa, porque, né, eu tenho também 20 anos que eu estudo saúde, né? Então eu consigo pincelar e daí as meninas vão me falar, eu quero estudar mais sobre medicina chinesa, eu quero estudar mais sobre Foucault, que assim, é um ramo muito grande a saúde, né? Um escopo muito grande de compreensão. Então, eu estou querendo dar isso mais em vídeo, essa parte teórica mais densa. Eu vou falar bastante dos terapeutas de Alexandria, que são minha paixão. É uma Quem não inspiração. conhece eles, inspiração, é o trabalho do Leloup, do Jean Leloup, trabalha muito isso, que eram os terapeutas que viam a doença realmente como uma forma de ver Deus, né, e de compreender. A palavra ateu, na verdade, vem uma pessoa que não consegue enxergar. Uma pessoa cega. E o xamã, né, de onde vem a palavra xamanismo, é justamente aquela pessoa que enxerga outros mundos, né? Que enxerga além, né? E todas as tradições xamânicas são baseadas em pessoas que enxergam além. E o que é esse enxergar além, né? Justamente essa capacidade de ver a unidade, de ver o todo, de ver a consciência, né? De ver aquilo que a gente não consegue explicar, né? Aquilo que não tem nome, aquilo que é pura poesia ou dança, que seria impossível trazer aqui em palavras, né? E o terapeuta seria aquela pessoa que ajuda a pessoa a partir dessa sensação, né? Que normalmente a pessoa vai no terapeuta por uma sensação de vazio, de solidão ou de dor, né? A enxergar essa sensação de completude. Devo falar bastante sobre os terapeutas de Alexandria no vídeo e nas 2 horas de Zoom eu vou pegar para fazer vivências mais dinâmicas, pensar e coisas mais práticas e aproveitar mesmo, né? Porque é muito tempo que eu trabalho com isso, né? Anatomia eu não decidi ainda, mas eu tô querendo, na parte prática, colocar coisas que a gente trabalhe com espirais, porque acaba que, né, na parte prática, quem vai trabalhar com isso, trabalha muito com massagem. Então, eu vou dar várias práticas de entendimento do corpo através das espirais. Que, né, dentro da minha linha de fisioterapia, eu só trabalho num pensamento em espiral, que também é uma coisa super fora da corrente fisioterápica, porque o fisioterapeuta ainda acha que a gente está em 2 dimensões, né? O fisioterapeuta ficar fazendo exercício assim, ó. Eu falo, gente, olha, ele está emburrecendo o corpo, né? Todas as técnicas de musculação, balé clássico, são técnicas emburrecedoras do corpo, que causam dor, que causam hérnia, né? Cadeira privada. Nosso mundo foi feito para ficar emburrecendo o nosso corpo, né? E quando a gente vai para a natureza, a gente sente essa necessidade de se movimentar em 3 dimensões no mínimo, né? Porque, como você bem sabe, a gente já tem muito mais que 3 dimensões. Então, eu vou trazer esse conhecimento bem voltado para esse lugar além das 3 dimensões do movimento, né? Vou falar um pouquinho de movimento, vou falar um pouquinho de tecidos, vou falar um pouquinho de citologia, né, que é o básico, né, de compreensão das células, de compreensão dos tecidos, e daí eu vou mesclar com um pouquinho de anatomia do sutil e anatomia do sagrado. Vai ser bem divertido, vou me divertir muito. Estou muito feliz. Eu Posso estava falar fazendo disso 300 horas. uma leitura e vendo alguns vídeos que a
A Manuela indicou, que está também dentro da formação com a gente, a Manuela Uhum. Eu Flávio, conheço ela, ela é linda, do Rio. do Ela Rio. é. E eu fiquei horrorizado com o estudo da anatomia da genitália feminina. Ele é muito recente e muitas Ele é muito polêmicas assim. aconteceram ao longo da história a respeito de considerar e dar É. espaço para estudar, né, na perspectiva da Uhum. ciência e da medicina tradicional, Uhum. esse sistema, né? É. Fiquei É lindo espantado. falar Acho que você vai disso. falar sobre anatomia também, especificamente, né? Vou. É. Eu tenho um Instagram, inclusive, que chama Divina Vulva, além desse que eu tô. E é justamente esse lugar de compreensão do feminino como sagrado, né? Porque, assim, se a gente pensar hoje, não é nem pensar no passado, vamos pensar hoje. Hoje a gente ainda tem países que praticam mutilação vaginal. E isso está no nosso inconsciente coletivo, porque se a gente somos todos um, isso é óbvio, né? Somos todos um, então assim, a gente ainda tem hoje no nosso corpo físico encarnado crianças sendo mutiladas vaginalmente. Então, assim, o grau de necessidade de reverência à vagina, à ione, é muito importante. Isso se faz muito importante. Toda a nossa indústria pornográfica é voltada para uma mutilação do feminino, né? Assim, é um lugar muito delicado, porque ao mesmo tempo que existe todo esse trabalho, né, dessa mutilação do feminino, a gente não tem um desenho de um masculino saudável, né? Eu às vezes peco de falar muito do feminino, que é uma grande paixão, né? Mas a gente não tem muito modelo de uma energia masculina saudável dentro da humanidade, né? Nosso exemplo de masculino saudável normalmente são animais, eu diria assim. Né? E é engraçado como eu acabei de referir a gente como se a gente não fosse animal, né? A gente é um primata bem esquisito. E como que a gente pensa esse feminino sagrado com um masculino maduro, né? Com um masculino capaz. E a gente não fala sobre a sensibilidade que é penetrar uma mulher, a gente, né? E toda essa história é impressionante, assim, o grau de mutilação e o grau de humilhação. Aí também pensando num escopo do que é a anatomia, né? Do que é a medicina e de como ela considera certas coisas normais e certas coisas anormais, né? Então, se você pensar, a masturbação já esteve na classificação internacional de doenças há pouquíssimo tempo. Então, masturbação já foi considerada uma doença, né? Hoje em dia a gente dá aula de masturbação saudável, né? De alto prazer, né? Homossexualismo existiu até pouquíssimo tempo, né? Considerado uma doença. Então, tudo que saía do escopo do que a medicina ocidental branca chamava de normalidade era classificado como doença e, né, não existia uma expressão livre sexual, né? Chegaram aqui no Brasil e falaram, esse bando de povo pelado, né? Por aí andando na selva, né? Com as vergonhas de fora, né? E esse pensamento de vergonha está no nosso inconsciente. Né? Como é que a gente se liberta disso? Não só nos corpos femininos, mas nos corpos masculinos. E daí eu gosto de falar nos corpos que tem pênis e nos corpos que tem vagina, né? Porque tem corpo que tem pênis e não é masculino, e tem corpo que tem vagina e não é feminino. Né? E não é mulher a pessoa que pertence a esse grupo. Né? Não Todo esse esquecendo que a gente tem movimento que pessoas a gente está trans. buscando, né? As É, terapias, os sistemas terapêuticos em geral e os estudos, né, que a gente faz ligado aí às práticas holísticas, integrativas, corporais e o Tantra também, né, enquanto a medicina ancestral e o sim, xamanismo, que é o religare mais antigo, né, da nossa espécie, é justamente para tornar-nos de novo naturais, resgatar esse vínculo primordial com a terra, com os sim. quatro elementos, né? E essa, na minha perspectiva, é a nossa grande dissociação, é o nosso grande trauma, esse corte desse cordão umbilical com a nossa origem, que é tão grave, que é tão perverso e tem gerado Super. tantas doenças, né? Tantas esquizofrenias, neuroses, loucuras e essa Sim. competição que nunca acaba desse masculino É. com esse feminino.
Tem gerado doenças no indivíduo, né, e no coletivo, né? Eu falo, o lixo é uma grande doença. É uma doença da humanidade. A gente faz cocô na água, gente. Que tipo de bicho faz cocô na água? Pega uma coisa super sagrada e caga em cima. Tipo, qual que é a dificuldade de fazer um buraco? Né? A gente perdeu uma relação muito grande com o planeta, né? E essa relação está muito vinculada com a nossa deturpação da nossa sexualidade, né? Você pega um bebê, ele é uma coisa extremamente sensual, você não consegue parar de olhar para ele, porque ele é dotado de um prazer constante, né? O bebê está em gozo com o universo, né? Em gozo constante, né? A criança tem esse lugar essa inocência prazerosa, sabe? Come, lambuza, sabe? Né? Tantra não é sobre sexo, Tantra é sobre divindade, Tantra é sobre sacralidade, né? As pessoas confundem muito isso hoje em dia, né? Traz uma bagunça sem fim. É muito engraçado, eu acho super engraçado. Né? Eu prefiro rir e achar piada e começar a rir do que começar a chorar. Realmente, enquanto a gente não tiver essa conexão com o corpo, né? Com a nosso habitat da nossa alma, né, onde a nossa alma habita, como é que a gente vai dar conta do planeta? Né? Como é que a gente vai conseguir ver o rio como um ancestral, a montanha como um ancestral? Você não consegue reconhecer nem seus ancestrais, né, humanos, humanoides, né? Nem entender que, tipo, obviamente você tem uma genética, ou se você acredita em encarnação, que a maioria que está assistindo acredita, obviamente você tem uma carga de crença limitante, de casos de estupro, né? O Brasil é uma sociedade criada em cima do estupro, né? A gente tem, né, aquele trocentas pessoas de estupro aqui, né? As índias, as escravas, né? Toda a forma com que a gente foi multiplicado, né? Então, ter uma grande relação com a forma com que a gente vem para o mundo, né? A gente encarna, assim, né? A gente está encarnando há anos a partir de uma violência sexual. Né? A gente precisa trazer pessoas conscientes, né? E a gente começa trazendo as pessoas justamente com a nossa sexualidade. E a sexualidade, ela é mágica, né? Você pode usar ela para curar o planeta, você pode usar para manifestar, você pode usar para curar doença. É um universo sem fim, né? É realmente um universo sem fim. Posso ficar falando aqui trocentas horas sobre isso, pode me chamar quando você quiser. É um campo infinito de possibilidades. Eu estava em Infinito, casa sozinho hoje, né? Adorei ficar só. Adoro esses momentos que eu estou só. E aí fui fazer uma salada assim bem gostosa, bem diversificada, com cenoura, rabanete, nabo, beterraba, alface, rúcula, passas. E eu coloquei o prato, montei a salada e coloquei no prato, e aí me lembrei da prática que a gente aprendeu com o Tiago Goulart, no módulo passado, Uhum. de trazer para o momento presente o estado de presença, né? Ou seja, estar totalmente ali, eu me permiti estar totalmente ali, contemplando o meu prato e comendo. Eu observava que a minha mente, ela queria me levar para o lugar de comer aceleradamente, e por estar presente observando a minha mente, eu provoquei um ritmo muito mais desacelerado, né? Aí eu coloquei algumas músicas para ouvir do rito que a gente vai fazer Sim. daqui a 15 dias, mais ou menos. Eu simplesmente comecei a chorar com a prática. Hum. Foi uma prática do Tantra da Caxemira, né? Da Caxemira que ele Uhum. trouxe para a gente É, fazer. é, Como é que a gente pode, é. assim, no cotidiano, no dia a dia, tomando um banho, fazendo uma refeição, cuidando da casa, cuidando dos livros, cuidando do altar, a gente está num estado de presença em que a gente encarne esse sagrado, né? Foi Sim. muito, muito interessante para mim essa É. experiência. É lindo esse exercício. Eu aprendi esse exercício dentro das artes mesmo, né? Porque como eu sou de formação de bailarino, e é interessante pensar que a arte é um estado de criação e a saúde também é um estado de criação. Se você não está em criação, você automaticamente fica doente, né? E na língua hebraica, bari, que significa saúde, tem a mesma fonte de criação, né? O ser humano ele tem que estar em estado de criação com a divindade, né? E esse exercício de estar presente no momento da imagem, no momento da ação, de estar realmente, né, num lugar de presença, eu aprendi dentro do curso de artes plásticas com o Bachelard,
que é um teórico francês. Ele tem um livro que ele fala estar presente na imagem no momento da imagem. Quando você está de frente para um quadro de artes plásticas, se você não parar para estar presente, você não vai conseguir compreender o que o artista está dizendo, né? E daí, como é que você leva esse estado de arte para a presença de um corpo, por exemplo, né? Porque o corpo é uma criação artística do divino, né? A árvore é uma criação artística do divino. E as pessoas esquecem o que é contemplar, né? Eu moro em Alto Paraíso, cidade turística, né? Às vezes eu vou para Cachoeira, tem aquele tanto de gente jovem que liga o som, põe a cerveja, não sei o quê, não sei o quê. Ela não dá conta da potência que é a frequência da natureza, sabe? Ela se intoxica porque ela não consegue manter aquela frequência tão divina que é estar num lugar tão sagrado como a Chapada dos Veadeiros, né? E a pessoa está tão acostumada com aquela onda de frequência baixa que as pessoas ficam, né? Que as pessoas ficam a conta para pagar, e o fulano, e o WhatsApp, e o Instagram, ela não dá conta de se frequenciar com aquele silêncio, né? E daí automaticamente ela está na natureza, ela liga o som, ela toma o serviço, não consegue fazer, né? E também não consegue estar de frente de uma exposição, né? Hoje em dia os jovens não vejam mais, né, telas, né? Não se interessam mais por isso. É bem interessante. Eu vejo muito, como eu vim da arte, né? Eu vejo muito o lugar da saúde como um estado de arte, né? Porque é uma arte, porque assim, não é uma ciência certa, né? Por mais que eu te fale assim, tem a célula, aí tem toda a fisiologia, mas cada indivíduo cada um é uma história, e cada história é um desnudar e um revelar da consciência como um todo de uma forma muito impressionante, assim, né? É muito bonito. Queria Como só foi seu encontro comentar com a Jaya? com a Jaya, como é que eu conheci a Jaya? Aí é uma longa história. Aí eu e a Jaya Devi, a gente se conheceu por causa do Huron, na verdade. O Huron do Espiral da Vida 8, que eu conheci a esposa dele em Salvador. Eu conheci a Raquel no Festival de Contato e Improvisação, e daí o Huron se casou com ela, eles foram fazer curso, e os dois dão um curso de sexualidade consciente. E são teta healers, aí, grandes aí, quem é do meio alternativo com certeza conhece eles, que são lá do Capão. E daí o Huron conheceu a Jaya por um amigo em comum, e eu conheci a Jaya, e foi, não diria amor à primeira vista, mas amor à segunda, né? E a gente ficou um bom tempo assim junta, 2 anos trabalhando junta, né? E, e tem um carinho enorme por ela, uma admiração enorme, assim. Ela tem uma vivência dentro do Tantra muito maior que a minha, né? Eu até fico sem graça de falar que eu sou do Tantra perto dela, né? Porque eu estudo isso tem 3 anos, ela tem 8 anos que estuda Tantra. Eu estudo corpo há muito mais tempo, né? Eu tenho uma vivência muito mais na área da saúde do que na área do Tantra, especificamente mesmo porque eu sou uma pessoa muito universalista, né? Meu grande guia sempre foi Jesus, então eu tenho uma relação muito forte dentro de uma linhagem cristã mística, né? E o Tantra, ele tem essa versão muito indiana. Eu nunca tive uma relação forte com essa relação indiana, a não ser a partir da própria sexualidade. Então sempre foi muito rico, assim, né? Os nossos encontros. E foi muito rico. Tem uma base da cosmovisão dessa matriz, né, matrifocal do Tantra, da Cachemira, em que eles acreditam no seguinte, que a vida, a gente existe na vida com o corpo feito para sentir prazer na sua totalidade. Né? E a arte e a beleza, elas são fundamentais para a gente nutrir essa saúde, como você falou. Sim, Eu com achei incrível, certeza. porque imagina uma civilização, né? Porque é uma tradição, existiram cidades que viviam de acordo com essa cosmovisão.
Imagina sim. uma tribo de seres humanos vivendo essa realidade da vida no corpo. Estamos Que construindo. revolução! Tamo junto. Tamo Que junto. Eu aqui em Alto revolução é Paraíso, essa, você né? aí em Salvador. Tamo junto. O Tiago deu a problematização aí boa, ele escreveu aí, não há nada que não seja tântrico. Eu diria que não há nada que não seja sagrado, porque a palavra tântrico, por mais que, né, hoje em dia a gente consiga compreender como a grande unidade, né, como a não diferenciação, como esse lugar não dual, né, essa consciência plena, ainda o termo tantra ele está muito vinculado a uma escola, né? Eu, eu problematizaria isso. Tudo é Tantra se você entender que Tantra não está vinculado a uma única escola, né? Como eu disse, o meu guru, o Ramana e até mesmo Jesus são gurus muito universais, né? Muito universalistas. E tem uma problematização, primeiro que o termo Tantra está muito depravado, eu diria. Está muito desgastado no xerox vagabundo que andam fazendo por aí, né? Que é grande, né? E que é uma coisa que realmente é difícil. E mas sim, tudo é tantra, com certeza, mas pensando que tudo é a não dualidade, tudo é consciência, tudo é Brahma, tudo é Jesus, tudo é amor, tudo é consciência, tudo é, né? Mas quando a gente usa o termo tantra, a gente está falando de um escopo específico, né? Seu Uhum. lindo. Tô doido para te conhecer, ele fez palminha. Eu queria falar também que tem gente aí falando para eu falar mais. Eu vou começar a dar aulas nesse Instagram. Eu não decidi o dia, mas só vocês me seguirem aí que vocês vão acompanhar. E daí vocês podem sugerir temas dos mais inventivos possíveis. Mara- Posso falar sobre qualquer coisa. Me deem um desafio que eu topo, super. Adoro desafio. Ô, Sara, fala um Diga. pouquinho assim de como é a sua abordagem quando, vamos lá, vamos criar um cenário aqui. Um paciente, um interagente chega, né, para fazer um percurso, um tratamento, né, contigo, Uhum. e ele chega com uma doença, né, vamos dizer que é uma doença de médio para grave, e ele está numa situação de desespero, de falência, de desacreditar na vida e apegado a uma vitimização. Né? Qual é a abordagem que você utiliza dentro de uma perspectiva integrada e para dar uma luz e uma direção a essa pessoa e trazer essa doença como um aprendizado e uma alavanca para a vida. Eu vou dizer o que normalmente acontece quando uma pessoa aparece lá em Alto Paraíso, naquela cabaninha de, né, quando eu abro a portinha mágica, dá de cara comigo, né, mesmo quando aparece, e eu recebo muita gente muito desacreditada, às vezes aparece turistas muito perdidos, né, raramente eu consigo um horário com um turista, mas de vez em quando acontece. E quando é principalmente uma pessoa que não acredita, né, não tem a menor ideia, o que normalmente acontece com essa pessoa é que ela leva um susto, né? Porque ela vai falando, em algum momento, ou ela cai em si mesma, a partir da frequência que eu trabalho, né? Porque eu tenho uma frequência, eu trabalho com meditação há muito tempo, e daí você começa a emitir uma frequência que automaticamente gera insights, né? Que é a frequência teta e gama. E automaticamente a pessoa entrar já começa. E assim, né? Cheio de orixá, cheio de guia, cheio de paranauê. Aí a pessoa entra nesse campo, ela já se sente meio assim, nossa, alguma coisa aconteceu. E ela não sabe explicar o que é, né? Quando é muito perdido, assim, não tem a menor ideia do que eu estou fazendo. E já aconteceu, assim, de turista deitar e eu tô lá tocando a pessoa, né? Acho que eu sou massagista. Coitado, ele se engana, acha que eu sou massagista. E daí, né, e eu virar para a pessoa e falar assim: não, quem é fulano? O que ele tem a ver com a sua vida? Aí a pessoa já levanta no susto e fala assim: quem é você? Né? E daí essas comprovações, né? Eu não gosto muito de falar disso, porque cai num lugar muito místico de lugar de. Cai quase num lugar de milagre, assim, né? Como é que a pessoa sabe esse tipo de coisa?
que cai num mundo muito místico, né? Então não é coisas que eu gosto muito de relatar, principalmente na internet. Mas é interessante pensar que quando você está conectado com essa teia, por mais descrente que a pessoa é, né, essa coisa da pessoa ateia, né, a pessoa que não enxerga, né, quando você está de frente a uma pessoa que enxerga claramente, o mundo se abre, né, e a peça que ela precisa cai. Então, assim, eu falo, não sou eu que faço a terapia, não acho que eu dou conta de fazer isso, porque eu não tenho essa pretensão de achar que eu sou uma boa terapeuta, ou que eu sou alguma coisa, ou que eu até mesmo sou uma pessoa, ou que eu até mesmo sou uma terapeuta, né. Eu sou uma pessoa a serviço, então o que for que acontecer, seja uma pessoa super esclarecida, né? Se o Décio for lá na minha casinha, né? E super esclarecido, né? A medicina em si, que é, né? Não é eu, não é ele, né? É algo que se põe no meio, no entremeio, ela cai a peça exata, né? E às vezes a peça exata é um tapa na cara, né? Desses bem de terapeuta, assim. Às vezes a peça exata é uma vida passada, às vezes a peça exata é uma massagem, às vezes a peça exata é, né, uma abertura de terceiro olho. Eu nunca sei o que eu vou fazer com a pessoa. Eu sei que a pessoa entra e alguma coisa acontece. E eu me ponho a serviço do amor, né? Da mesma forma que eu estou falando isso tudo, que vou fazer os vídeos, que eu vou propor tal coisa, que vai acontecer tal. Assim, são suposições. O que vai acontecer nessa aula não faço a menor ideia. Vou estar a serviço de vocês, feliz, e alguma coisa vai acontecer. Não sei o que vai acontecer, não, porque eu confio mais no mistério do que eu confio em mim. Sara, eu vou te fazer uma pergunta. O Diga. que, o que é que está vivo dentro de você? O que é que faz assim te motivar a acordar todos os dias para fazer esse serviço que você presta, né? Que você oferece para as Hum. pessoas? O que é que você sente que está vivo, que te mobiliza assim para Hum, o mais difícil, desafiador que seja, né? Lidar com sim. os aspectos mais Com- grosseiros, digamos assim, do ser humano, né? Nossa, é. Nossos irmãos. Às vezes é O bem que é que difícil. te motiva, o que é que está vivo dentro de você para sustentar essa missão, esse bastão, né? Hum. Olha, eu diria que acordar de manhã, eu acordo muito bem. Eu sempre acordo com essa devoção do sol, de respirar. Eu, graças a Deus, consegui me curar da minha depressão de base e eu acordo muito feliz. O que me pega mesmo é quando eu pego um caso assim, tipo estupro infantil, né? Que é muito frequente, assim, tipo estupro por pai, estupro por padrasto. Quando eu pego esse lugar muito deturpado, assim, e daí eu abaixo a cabeça e é difícil, assim, é aquele momento que você entra em choque e pensa, será que eu quero realmente curar essa humanidade? Será que eu realmente quero me pôr a serviço, né, desse humanoide, né, então, que mata a própria espécie? Eu acho que é aí que me trava, assim, né? E eu tenho esse histórico, né? Desde criança eu chorei muito com o noticiário, sempre fui muito filha de Ogum, né? Muito justiceira, muito revoltada. E sempre foi um lugar muito difícil isso para mim, esse lugar de abuso sexual, né? Eu fui uma criança abusada também. E quando bate isso, que eu entro em desespero, eu lembro primeiro do meu irmão que foi assassinado e a transformação que foi na minha vida pessoal ter dado conta de pedir para o universo, pelo amor de Deus, me ajuda a perdoar esse assassino, sabe? E assim, eu não fiz isso pelo assassino, né? Do mesmo jeito que eu não faço isso pelos estupradores, eu faço isso por mim, né? E eu continuo trabalhando na área de saúde por mim, porque para mim, como pessoa, como indivíduo, dói demais, né? Eu acho que o que me pôs na área, porque doía tanto em mim a dor do outro, porque eu sou extremamente empática, sou médium dessas muito abertas, né? Extremamente consciente de tudo. A dor do outro dói tanto em mim que eu comecei a cuidar do outro para sentir menos dor interna, né? E eu acho que quando a gente se abrir mesmo para essa sensação de consciência, de unidade, né?
Se você tem o seu corpo, sua mão tá pegando fogo, você não pensa em apagar, né? E daí, se você tá num mundo que tem mutilação vaginal na África, você não pensa em não fazer uma coisa. Você automaticamente vai até todos esses países africanos. Gente, 2020, mutilação vaginal, aparelhamento de homossexual. Gente, o que é isso? Que humanidade é essa, entendeu? E daí é esse momento que, né, uma pessoa maravilhosa dessa me liga, você quer fazer parte de um curso de tanta informação, nananã, xamânica, lógico, além do mais em Salvador, né? Lógico, estamos aqui, todos os orixás. E vamos fazer presencial, né? Vamos ver. Vamos fazer Quando é que vai ser esse presencial. presencial? Mas vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. A gente está entrando nos últimos minutos, né, do nosso encontro, do nosso bate-papo. Ai, que pena! Gente, Muito, quem tiver muito... pergunta, me manda inbox. Eu não dei conta de acompanhar. Eu vi que teve pergunta, veio o pessoal perguntando de atendimento, tudo inbox. Se tiver qualquer outro tema, qualquer outra coisa, pode, né, mandar tudo inbox. Que eu super Faz um respondo. convite aí, Sara, para o pessoal que ainda não se inscreveu e quer pegar quem a ainda não se formação inscreveu, continuada. segue, pergunta inbox pro Comuna Chama Trina. E assim, não só falando de mim, gente, o Thiago eu não conheço, já acho o trabalho dele maravilhoso, uma pessoa incrível. A Jai, eu sou suspeita para falar das pessoas tanto do Brasil, é uma das que tem mais conhecimento, mais informação, uma pessoa incrível, com conhecimento prático, uma vivência prática da vida dela. A Manu do Rio, gente, é um time, assim, que eu fico até arrepiada de fazer parte. Acho um time maravilhoso. E você, eu mandei para minha lista de Alto Paraíso, um monte de gente, você está trabalhando com 10, não sei o que, maior sucesso lá de Alto Paraíso. Todo mundo ficou super feliz. Um monte de gente, já tomei ayahuasca com ele. Ano passado, a gente fez um retiro aí chamado Caminho Quádruplo, foi incrível, em Jali. A Jailin falou, você está trabalhando com um amigo 10, tudo fofo. Gratidão gente, as pessoas agradecendo. Eu queria agradecer os guias presentes, todas as entidades. Agradecer imensamente você por ancorar isso, por ter essa visão visionária e pela coragem, né? Preciso muito de coragem para trabalhar com isso, gente, muita coragem. Gratidão às almas corajosas desse mundo. A gente precisa de coragem, o oposto de conforto. Tem que sair desse comodismo, desse Instagram e mão na massa. Mão na massa. É muito trabalho, trabalho pela frente. É muito trabalho. Mas é trabalho gostoso, gente. É trabalho gostoso de ter orgasmo. Trabalho maravilhoso. Vamos todo mundo gozar com o universo. A gente está muito feliz por aqui de estar somando com outros terapeutas e trazendo os talentos deles para formatar essa formação e fortalecer essa rede de cura no planeta. Né? Cada vez que a gente vê o sorriso resgatado numa pessoa, vê o brilho no olhar, vê o orgasmo diferenciado e a capacidade Nessas de sentir pessoas prazer. abusadas, a gente vê elas tendo prazer de novo, gente, não tem preço. Trabalhar com terapia não tem preço. Tipo, você pode pegar o caso mais cabeludo, quando a pessoa tem nossa, a vida é outra. Né? Assim, você até ganha bem, mas o que você ganha espiritualmente é tão melhor. Isso. Gratidão. Vamos fazer uma outra live, viu? Gratidão. Mais pra frente. Vamos. Estão pedindo aqui. Amei você. Um beijo grande. Lindo. Beijo. Até a próxima. Tchau. Gratidão a todos aí pela presença. Um beijo grande. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Com Deus.